Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, boa noite. Boa noite, queria agradecer ao Rodrigo pelo convite. Bom, gente, a gente está aqui, é Outubro Rosa, Para você que está nos assistindo aí, vou pedir para você nos seguir nas redes sociais, o Dr. Camisinha, Tá passando aqui embaixo, tanto o YouTube, o Instagram, e também você pode baixar o nosso app, que já tem mais de 11 mil downloads, e também você pode mandar as suas perguntas aqui que nós iremos responder. Gente, hoje o programa é super interessante, porque aqui a gente sempre aborda a parte sexual, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da alimentação. Então nós estamos no Outubro Rosa, E as pessoas falam muito da mamografia do câncer de mama, e eu trouxe o Eduardo aqui, o doutor Eduardo, que ele é nutricionista, especialista nisso, para explicar um pouquinho a importância da alimentação, para a prevenção do câncer. Doutor Eduardo, eu queria que você explicasse para nós, sobre o que é o câncer, ele é hereditário, explica um pouquinho para nós. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, toda a campanha do Outubro Rosa, nos lugares que eu vejo, a maior parte dos lugares fala de diagnóstico, fala de mamografia. Não vou dizer que mamografia é bom nem ruim, nem me cabe a isso julgar. Porém, a mamografia ela só detecta o que você já tem. Ela não previne algo. Seria interessante, do meu ponto de vista, a gente evitar que você desenvolva a doença muito mais, inclusive, do que você descobrir que ela já tem. É muito importante descobrir cedo, porque o tratamento se torna bem mais fácil. Porém, se você não desenvolver a doença, é muito melhor. E hoje eu queria explicar algumas coisas, assim como o Rodrigo disse, que vão melhorar muito a vida da pessoa como um todo. Por quê? Porque o câncer é uma doença metabólica. Na verdade, a sua célula, ela sofreu uma adaptação para sobreviver às agressões naturais do meio que ela está inserida, e ela se tornou anaeróbia. Calma, eu explico. O que é isso? Se tirar o nosso oxigênio, a gente morre, porque nós somos predominantemente aeróbios. Na célula cancerígena acontece o contrário, ela faz a fermentação, ela é anaeróbia. Então, quando você coloca oxigênio nela, ela morre. E por isso, são interessantes estratégias que vão melhorar a oxidação dos tecidos. Inclusive, a parte de exercício é muito importante para isso. E assim, toda doença degenerativa crônica, ela se desenvolve em meio inflamatório e em meio ácido, Então, nossa estratégia do ponto de vista nutricional seria melhorar essa parte toda. Seria diminuir substâncias nocivas para o organismo. Porque assim, o seu código genético, ele é mais ou menos igual ao da Idade da Pedra. Você conviveu durante milhares e milhões de anos com vários tipos de bactéria. E com isso você foi se adaptando. Porém, essas toxinas que tem no mundo moderno, seu corpo não conhece. Por isso que é muito difícil para ele conseguir se defender de tudo isso. Não existia agrotóxico, não existia corantes, não existiam conservantes, não existiam esses embutidos. Quando a gente pensa em câncer, é muito mais interessante a gente comer comida de verdade, comida natural. Frutas, verduras orgânicas, da quitanda, sem agrotóxico, que foram menos processadas pela indústria, Os cereais integrais, que têm mais fibras. Prevenção seria a gente trabalhar muito à frente de desenvolver o problema. Seria evitar açúcar. Eu vejo muita gente falando sobre o consumo de carne. Eu queria deixar uma dica bem interessante aqui para vocês. Quando for consumir carne vermelha, dá preferência para usar ela mais mal passada, porque aquela parte queimadinha dela é a parte mais cancerígena, assim como, por exemplo, a borda da pizza, aquela parte pretinha. Eduardo, você está falando sobre a alimentação, A gente está abordando aqui a prevenção no câncer de mama, então é muito importante vocês seguirem essas dicas, Tanto a carne, antes existia algum mito, que você não pode comer muito mal passada, Não pode comer aquela carne mal passada. Tem que ser ao ponto para mal passada, e não aquele torrado também, o carvão. É isso que você está dizendo? Se a gente for pensar em contaminação, em bactérias, em parasitas, sim, é legal cozinhar um pouquinho mais. Como a gente está falando de câncer, não pode deixar aquela parte queimadinha, porque aquilo é mais cancerígeno.
Então, assim, hoje, a gente falando de carne de frango, de peixe, a carne de peixe, ela trabalha no sentido de prevenir em relação ao câncer, principalmente as carnes de peixe mais gordas, ricas em ômega 3, porque é anti-inflamatório. No caso do frango, o problema é a contaminação com vírus. Então tem que cozinhar um pouquinho mais, sim. Na carne vermelha, cozinhar um pouquinho menos. E hoje você está falando, inclusive, do frango, né? Gente, isso daqui é muito interessante, né? O nosso corpo ele responde a tudo aquilo que a gente se alimenta. Então, tudo que a gente se alimenta vai também desenvolver doenças, como também se prevenir. Mas o frango hoje, né, Eduardo? O frango ele criado no terreno, ele demora para ele se desenvolver. E hoje um frango ele nasce num dia e daqui 30 dias ele já está pronto para comer de tanto hormônio que tem essa carne do frango, né? Sim. Até em relação à parte hormonal, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois em relação ao desempenho sexual, o que está na carne, em altas temperaturas ele é destruído, assim como os antibióticos, o próprio vírus. Então, no caso da carne do frango, seria interessante cozinhar um pouquinho mais justamente por isso. E, Edu, eu queria que você também explicasse para nós, né, se o excesso de gordura corporal ele aumenta o risco do câncer. Sim, pode aumentar sim, porque ele cria situações de um meio inflamatório, tanto do ponto de vista hormonal, quanto de outras substâncias como citocinas inflamatórias. E como eu disse anteriormente, esse meio inflamatório favorece o desenvolvimento do câncer. Por isso que eu queria dar algumas dicas até de alimentos, como por exemplo, o abacate, ele é um alimento anti-inflamatório. Sabe aquele pozinho amarelinho, o açafrão, o curry, a cúrcuma? Aquele é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. E, por exemplo, só para vocês entenderem, é mais ou menos assim. Quando a gente fala de prevenção ao câncer, seria o quê? Seria promover a saúde como um todo. Porque não existe essa separação. Vou me prevenir contra câncer, contra Alzheimer. Alguns alimentos são um pouquinho mais específicos, mas, de uma forma geral, ter saúde é ter um sistema capaz de se desenvolver contra praticamente todas as doenças. Então, por exemplo, na Índia, eles têm uma predominância muito baixinha de Alzheimer. Por quê? Eles colocam curry em todos os alimentos, é cultural deles. E a gente pode aproveitar um pouquinho disso pra gente também. E tem alguma... Normalmente isso daí encontra em casa de tempero, especiaria, né? É importante isso, Edu, você falando, porque como você é nutricionista, né, às vezes as pessoas têm muito pouco acesso à informação. Então, apesar disso daqui ser um programa de educação sexual e hoje, especificamente, a gente está falando do câncer de mama e eu acredito na prevenção, por isso que a gente está trazendo você aqui, além do curry, essas coisas, tem outros alimentos, brócolis, vitamina D, fala um pouquinho também para o nosso público sobre isso. Sim, o curry é baratíssimo, você encontra no mercado, um preço bem acessível, facinho de encontrar. E é verdade, o brócolis ele tem o indol 3-carbinol, que ele silencia o gene do câncer de mama. Hoje, uma frase que eu queria deixar para vocês aqui. Você não é escravo da sua genética. Sua mãe teve câncer de mama, sua avó teve câncer de mama, você vai ter câncer de mama? Não. O gene está ali. Tem até uma atriz famosa que ela tirou as mamas por causa que ela identificou que ela tinha o gene do câncer de mama, mas não é necessário, você pode silenciar ele através de estratégias. O projeto Genoma Humano ele começou em 1990 e ele tinha como ideia durar 15 anos. Ele acabou terminando em 2003, porque eles acabaram descobrindo que o código genético em si, humano, não é tão complexo assim. O que isso significa para quem não é da área da saúde? Vou explicar de um jeito mais facinho. Ele obedece muito mais à forma como os genes devem se expressar através das proteínas reguladoras, as histonas, do que do próprio código em si. A vitamina D, eu não posso falar de prevenção de câncer sem falar da vitamina D. Talvez o mais potente inibidor de câncer naturalmente presente no nosso organismo seja a vitamina D. E você consegue de graça através do sol. O problema é que, do ponto de vista cultural, hoje ninguém toma sol. Se eu for trabalhar com guarda-vida de praia, um pescador, essas pessoas que são uma parcela muito pequena da população têm um nível adequado de vitamina D. Mas 99% da população mundial, isso é nível mundial, não estou falando nem de Brasil,
têm deficiência de vitamina D. E geograficamente é bem interessante a gente falar isso, que os países próximos dos trópicos, onde tem uma incidência solar maior, têm menos chances de ter um câncer do que nas regiões próximas dos polos, ali onde tem gelo, tem menos sol. E Edu, você está falando sobre a vitamina D que tem no sol também, depois você pode dar algumas dicas de alimento também, mas hoje aquele assunto da pessoa evitar de tomar sol de X horário a Y, porque o sol da meio-dia queima mais, isso é mito, é verdade? Ou a pessoa toma aquele sol 15 minutos ao meio-dia, equivale a X horas de um sol menos intenso? Eu acho que muita gente vai ficar chocado com o que eu vou falar agora, porque alguns anos atrás a gente aprendeu que o certo era tomar sol longe do horário do meio-dia, tipo 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. Eu vou te falar exatamente o contrário. O melhor horário para tomar sol é próximo do meio-dia. E isso é fácil de explicar, porque o raio solar que vai ser bom para produzir a vitamina D é o UVB. E o UVB ele tem um comprimento de onda menor. Meio-dia, o Sol está mais próximo da Terra. Então, esses raios de onda curta conseguem chegar mais na gente. Quando o Sol se afasta um pouquinho mais, nos horários que era recomendado antigamente tomar sol, chega mais o UVA. O UVA não é muito bom para a saúde. O UVA, sim, está relacionado com o câncer. Porém, câncer de pele, por exemplo, que seria o mais influenciado pelo Sol, geralmente dá em locais cobertos. Então, essa relação de Sol e câncer acabou sendo um pouco menos associado ultimamente. E Edu, agora o que você pode dar de exemplo da vitamina D, os alimentos que são ricos em vitamina D? Então, uma coisa bem interessante. Se por um lado, que eu falei que o pessoal lá dos polos, dos locais gelados, não tem o sol para produzir vitamina D, a natureza é perfeita. Deus colocou para eles os animais de água funda, o óleo de peixe, os animais de águas frias, ricas em gorduras, oferecem uma grande quantidade de vitamina D. Porém, eu ainda vou te dizer que, na maioria dos casos, a vitamina D da alimentação ainda se torna insuficiente. A vitamina D, ela ainda ajuda a regular, a modular o sistema imunológico. E assim, todos os dias você tem câncer. Isso não é problema nenhum, porque seu sistema imunológico vai lá, ataca e corrige. Agora, o que vai acontecer se o sistema imunológico estiver fraco? Então tá jóia. Gente, é muito importante sobre a vitamina D a gente está falando. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente vai te responder. Nós vamos rapidamente para um break e nós já voltamos. Olá, já estamos de volta, hoje com o Dr. Eduardo aqui, falando sobre os alimentos, né, que previnem câncer de mama, a importância, e também agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que melhoram o desempenho sexual, né? Esse assunto, o sexo, ele é um tabu, né? E a gente tem que tratar isso de forma normal, como você ir num oftalmologista, como você é um ginecologista, um urologista, isso tem que ser normal. Os adolescentes cada vez mais têm vergonha. Então a gente está aqui com o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, a gente vai falar um pouquinho sobre agora o segundo bloco de alimentos que melhoram o desempenho sexual, só que antes disso tem coisas mais importantes para nós falarmos. Eu queria que você explicasse, né, essa correria do século XXI, que antes a mulher ela era uma auxiliadora do homem, que ela cuidava dos filhos, cuidava da casa, que não deixa de ser um trabalho, mas ela veio para o mercado de trabalho. E isso gera consequências também no organismo da mulher, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança da mulher ir para o mercado de trabalho, o que gera nela, o estresse. Então, o que acontece? Devido à sobrecarga da rotina da mulher hoje, ela tem uma predominância do hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol,
ele concorre com a progesterona. A progesterona, assim, é um dos principais hormônios sexuais femininos, né? A progesterona, ela melhora o humor da mulher, ela melhora a queda de cabelo, melhora a pele. Inclusive, antigamente tinha aquele mito, né, que hormônios alimentam o câncer, que hormônios são cancerígenos. Calma, tem hormônios que realmente favorecem o crescimento tumoral, tem hormônios que evitam a formação de um câncer. No caso da progesterona, é um hormônio que protege a saúde feminina. E essa situação de estresse que o Rodrigo estava dizendo, ela faz com que a progesterona da mulher baixe muito, porque concorre na formação a partir do colesterol, concorre no receptor, o transportador da progesterona é o mesmo do cortisol, e assim, o cortisol ele é sobrevivência. Sem cortisol você morre em 72 horas. Então, o organismo, sua infinita sabedoria, ele acaba pegando o pouquinho que a mulher tinha de progesterona e ainda transformando em cortisol para ela poder sobreviver. E aí acaba que, sexualmente falando, né? Achei muito interessante o Rodrigo falar dessa naturalidade do sexo, esse sexo que foi tão reprimido em nossa sociedade, né? Culturalmente aprendemos que é uma coisa errada, que é uma coisa suja. E se a gente agíssemos com forma mais natural, como os índios, por exemplo, o índio não vê uma índia nua e fica espantado com isso. Se a gente tivesse essa mesma naturalidade, a gente poderia tratar esse assunto de uma forma muito mais interessante, muito mais ampla, né? A progesterona, falta de progesterona por causa do estresse, né, vai fazer com que a mulher não tenha líbido, vai fazer com que a mulher tenha uma secura vaginal, quando ela tiver o ato sexual ele vai ficar menos confortável, e é importante que ela tenha um ato sexual confortável, né? O sexo já há muito tempo não é mais só reprodução, né? Exatamente. E hoje, Edu, é tão importante você falar disso daí, porque eu vejo muitas adolescentes que querem tomar anticoncepcional por conta própria, enfim, e muitas delas têm aquele mito de que anticoncepcional engorda, anticoncepcional dá trombose, enfim. E eu falo que antes delas se preocuparem com isso, elas deveriam se preocupar mais com a parte de alimentação. Então tem muitas meninas que estão preocupadas que o anticoncepcional engorda, que isso é um mito, mas toma refrigerante, faz ingestão exagerada de gordura, e tudo isso também vai prejudicar o desenvolvimento dessa adolescente. Já que você falou do anticoncepcional, eu acho interessante eu explicar uma coisinha aqui para vocês, que o anticoncepcional, ele bloqueia a progesterona da mulher. Na primeira fase, na fase folicular, o folículo produz os estrógenos. E aí ela ovula, rompe o folículo, sai o óvulo. Esse folículo já não é mais folículo, agora ele é corpo lúteo. E o corpo lúteo que produz a progesterona. Então a mulher que toma anticoncepcional, assim como a mulher na menopausa, ela não tem progesterona. A progesterona dela é mínima, porque não tem o corpo lúteo. Agora, em relação à alimentação, vamos lá. É uma lista imensa de substâncias, se você procurar na internet, de alimentos, né? Falam de pimenta, de ostras, que vão melhorar a parte sexual, amendoim, catuaba. Eu até queria, Eduardo, que você falasse disso, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso é mito, isso é verdade. Principalmente lá no Nordeste, eles vendem fórmulas, né, que levantam até defunto. Então explica um pouquinho do chocolate, da ostra, da pimenta, se é ou não é, qual a quantidade certa. O que é a verdade? A verdade é que ter saúde sexual é ter saúde como um todo. Não existe essa divisão. Assim como a testosterona, a progesterona são saúde para o nosso organismo, ter saúde significa ter uma produção normal adequada. Quando você fala de algum desses alimentos, o que eles prometem? Eles prometem aumentar a produção hormonal. Primeiro que sexo não é só produção hormonal. Tem toda uma parte emocional envolvida, afetiva. Mas agora falando de parte hormonal. Vou dar o exemplo da testosterona. A testosterona é um hormônio sexual, certo? Em partes. A testosterona é receptada 10 vezes mais no coração do que no sistema reprodutor. Então é um hormônio sexual ou é um hormônio cardíaco? Se a pessoa tem depressão, problema de memória, e ela consegue regular os níveis de testosterona, ela melhora. Então também é um hormônio cerebral, concorda? Na verdade é assim, é um hormônio corporal, age no corpo todo.
A testosterona ajuda a manter a massa muscular, ajuda a manter a densidade mineral óssea. Para quem tem osteoporose, tem que ter níveis adequados de testosterona também. Não é só pensar onde vai ser depositado o cálcio, da parte mineral. Tem a parte hormonal. Inclusive, esse controle do cálcio é influenciado pela parte hormonal. E Edu, você está falando disso, é muito importante, né? Nos Estados Unidos, você pode ir num Walmart ou em qualquer farmácia lá, você pode pegar testosterona, você pode pegar vitamina D, já que no Brasil a Anvisa também segura um pouco disso, né? Você como nutricionista, o que você tem de dica, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo e também homens, o que você tem de dica da vitamina D, a gente já falou um pouquinho, mas da testosterona? Porque chega uma idade, até é importante você falar isso, qual a idade a mulher, o homem, começa a perder um pouco desse nível hormonal? Tem algumas substâncias naturais que realmente favorecem muito mesmo. O Tribulus terrestres, por exemplo, a maca peruana, tem o pigeon africano. São substâncias naturais que não vão trazer efeitos colaterais. O Tribulus terrestres, historicamente, ele foi descoberto porque ele nascia em uma região onde tinham gorilas, e os gorilas ali eram muito mais fortes e tinham muito mais massa muscular que os outros gorilas. E aí foram descobrir que era por causa das saponinas presentes no Tribulus terrestres. Em termos de alimentos, pode ser que a influência seja muito baixa, mas esses princípios proativos, realmente eles fazem muita diferença na vida sexual e na parte hormonal e na saúde como um todo. Edu, você falou são tribos terrestres, é isso? Tribulus terrestres. Tá. E também você falou sobre a maca peruana. Eu tenho um amigo meu que toma maca peruana e ele fala que é muito bom. Queria que você explicasse isso para nós. Então, eles têm substâncias ativas no nosso organismo que vão estimular justamente a área ali, as células que são capazes de produzir o hormônio, né? A partir do colesterol, a testosterona é produzida nas células Leydig, no testículo. Mas no caso da maca peruana é interessante porque tem alguns estudos bem legais que mostram um aumento da libido também, não só diretamente a parte hormonal. E Edu, desses alimentos que estimulam, é positivo. Agora, quais os alimentos que prejudicam o desempenho sexual? O álcool, o fumo, explica como eles agem no organismo, se é que eles prejudicam o organismo. Eu costumo falar que, gente, álcool com sexo é uma fórmula totalmente errada, porque as pessoas elas ingerem, perdem a vergonha, vão ter relação sexual, não usam camisinha, pegam infecções sexualmente transmissíveis e principalmente o que eu tenho de amigo da minha idade que teve filho não planejado é um absurdo justamente pela ingestão de álcool. Mas isso também prejudica o desempenho sexual. De uma forma bem simples e direta. O que prejudica o desempenho sexual é o que prejudica a saúde. As toxinas, por exemplo, os agrotóxicos, eles funcionam como disruptor endógeno. O que é isso? Ele vai diminuir a ação do hormônio sexual no receptor. Por exemplo, a garrafinha de plástico. Quando ela esquenta, ela libera o bisfenol e outras substâncias que imitam a ação do hormônio feminino. De repente o homem pode se tornar impotente, pode feminilizar ele, fica mais sentimental por causa da garrafinha de plástico. E os alimentos também com toxinas, com processados, também podem funcionar dessa forma. Eu vou tocar nesse assunto aqui porque você falou algo que me chamou a atenção aqui. Eu estava lendo uns estudos, inclusive alguns amigos meus me falaram isso. Se você aquecer a água no micro-ondas com plástico, pode desencadear isso da ideia de que você estava falando agora sobre, me fugiu até a palavra, de incentivar às vezes o feminismo, alterar alguma coisa dentro do corpo do homem? Há uma mudança genética do aquecimento da água num plástico? Sim, não pelo fato do micro-ondas, né? O micro-ondas tem associação, sim, com alguns tipos de câncer, mas, de uma forma geral, o aparelho é bem protegido. Essas ondas, micro-ondas, não conseguem atravessar muito a carenagem do aparelho e atingir a gente. Porém, no caso da garrafinha, uma coisa que eu vejo como muito séria, muito perigosa, inclusive, são mamadeiras. A mãe esquenta a mamadeira do bebê numa mamadeirazinha de plástico e desde criancinha ela acaba começando a receber essas substâncias que são cancerígenas, feminilizam, de repente mais tarde a menina começa a entrar na vida sexual mais cedo, começa a amadurecer mais cedo o sistema reprodutor, o menino começa a ter ginecomastia, começa a feminilizar, porque são substâncias predominantemente estrógenas. E Edu, a dica então, se for aquecer no micro-ondas, é usar vidro e não usar plástico, correto?
sim, o vidro seria ainda mais seguro que os metais, mais seguro que a maioria das substâncias. No caso, ainda é bem seguro o aço inox, mas teria que ser um aço inox de boa qualidade, um aço cirúrgico de preferência, que custa um pouquinho mais caro. Mas, de qualquer forma, o plástico seria o pior deles, né? Essas substâncias liberadas pelos metais também, ferro, alumínio, também é um pouco perigoso. Apesar de não ter tanto estudo científico, é bom a gente evitar. Tá, joia. E pra gente, eu quero saber de você, o chocolate, ele ajuda a mulher a relaxar ou ele estimula o desempenho sexual? Então, os alimentos ricos em gorduras boas, de uma certa forma, vão auxiliar sim. Isso é verdade. Por quê? Porque vai trazer matéria-prima para a produção hormonal. Fora as endorfinas, que dão bem-estar, que relaxam. Isso é verdade sim. Principalmente se a pessoa gostar de chocolate, né? Porque uma pessoa que não gosta de chocolate, ela não vai ter muito prazer em comer o chocolate e não vai ter tanta liberação de endorfina. Mesma coisa, você quer curar um câncer numa pessoa, você manda ela assistir comédia, só que ela odeia comédia. Verdade. Vai liberar endorfina e vai melhorar o sistema imunológico dela? Não vai. Legal. Edu, para a gente encerrar rapidinho, eu gostaria que você passasse aqui seu e-mail, suas redes sociais, seu telefone para quem quiser entrar em contato. O meu e-mail é eduardo.calles@hotmail.com. Com esse Eduardo Calles, você encontra no Facebook e no Instagram também. E meu telefone é 945860097. Tá joia. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, envie a sua pergunta. Tenha uma ótima semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Um abraço.